Olá para você, seja bem-vindo. O Podcâmara desta edição vai falar sobre inteligência artificial como ferramenta na educação. Nos nossos estúdios, nós recebemos a coordenadora de TI da Unip, professora Marliane Ferreira, ao lado da também professora de TI, Fabiana Diniz. Sejam bem-vindas, professoras. Muito obrigada. Muito obrigada, a gente agradece o convite. É um prazer enorme estar aqui hoje com você. Inteligência artificial, tá bem expansivo esse nome, né? Muito. O pessoal em casa sabe, todo mundo fala de IA, enfim, mas muita gente não entende ainda o que seria. Vamos explicar de uma forma assim, bem caseira, para a gente entender bem, de uma forma bem assim dinâmica e fácil? Bem, vamos começar então pela tecnologia, né? Tecnologia a gente tem no nosso dia a dia, não só no celular, na TV, mas nós temos nas placas vamos dizer, da máquina de lavar, no aspirador de pó. Nós temos várias tecnologias e tudo isso indica um pouquinho, né, da tecnologia no nosso dia a dia. Então a inteligência artificial veio com uma modalidade para fazer um benefício. Ela é utilizada como um auxílio, não só na área da educação, mas em todas as áreas. Por exemplo, se eu quero conhecer algo novo, a inteligência artificial pode promover esse conhecimento e fazer que eu tenha uma reflexão sobre isso, não é verdade, Fabiana? Isso. Uma forma fácil da gente entender a inteligência artificial, a gente vai fazer uma análise com a nossa inteligência. Essa área da computação, da tecnologia da informação, ela faz uma analogia com a inteligência humana. Como a inteligência humana acontece, como ela realiza as coisas, como que nós, seres humanos, realizamos as nossas decisões, os nossos pensamentos, como que isso é formado no nosso cérebro. Então, a partir disso, a gente tem a inteligência artificial. E por que artificial? Porque ela é computadorizada, ela é dentro dessa tecnologia da informação. Então, usa-se essas tecnologias para fazer com que a tecnologia, a parte computacional atue como próximo a uma inteligência humana, próximo. Então, ela vai fazer o quê? O que ela facilita? Por que ela é tão assim, né? Tá sendo muito divulgada, difundida? Porque ela agiliza muito o processo. Porque nós temos no meio computacional agilidade, coisas que nós, seres humanos, não conseguimos com tanta precisão, com tanta agilidade. São segundos para pesquisar uma base de dados gigantesca. Nós não temos essa capacidade, né, humana. Então, a inteligência artificial, ela consegue, uma parte da inteligência artificial, ela consegue em segundos fazer uma varredura em muitos dados, muitas informações e te trazer a resposta em segundos. E ela vai aprendendo conforme a própria internet vai tendo as informações. Então, ela tira de base de dados que já estão lá. Então, se a gente for fazer uma varredura, é a mesma coisa que ela traz essa informação para a gente. E como vocês que lidam com esses alunos, como deixar eles atualizados de um sistema que atualiza de segundo a segundo? Como que funciona isso? Bem-vindo a um mundo em tempo real. Tudo. Eu acho que a gente teve uma experiência muito grande, não só eu, mas todos, durante o Covid, né? Por quê? Todas as informações eram passadas em um espaço muito curto, né? Então, morreu tantas pessoas estão infectadas, então a gente teve essa informação. Então, hoje, a área de tecnologia independente, ela muda muito rápido também. Então, a tecnologia, você tem que estar constantemente aprendendo. E as outras profissões estão também sentindo o reflexo disso. Que antigamente era muito mais a área tecnológica. Sim. E agora não, ela foi para todos os lados, todos os caminhos, todas as áreas. E a gente leva esse aluno, vamos falar da sala de aula, por exemplo, né? A gente leva esse aluno a ter a inteligência artificial como parceira, como algo que pode facilitar o seu aprendizado, facilitar a sua pesquisa. Você vai chegar mais rápido aonde você, né, o teu objetivo. Ela vem para facilitar, não para tomar o teu lugar,
mas ela vem para facilitar. Então, na sala de aula, a gente busca fazer com que esse aluno se adapte a essa tecnologia como parceira, né? Como algo que ele pode usar positivamente. E não algo que vai vir tomar o seu lugar, ou algo que é muito, como você disse, é uma atualização muito instantânea e muito rápida de tudo. Ótimo, use isso ao seu favor. Vocês como professoras, tem algum momento, a partir de qual momento, a partir de qual fase, utilizar a inteligência artificial nas escolas, ou quanto mais rápido, melhor? Eu acho que quando fala de conhecimento e aprendizado, você pode usar em qualquer fase, né? Hoje eu falo que você tem o YouTube que tem N vídeos que ensinam N coisas diferentes, e a inteligência artificial também trouxe essa vertente, porque tem coisas que ainda estão sendo aprendidas, sendo executadas, e ele pode trazer talvez isso mais rápido. Mas isso é legal. Mas o interessante também é que os professores não estão preparados, a gente percebe. Isso, isso eu ia comentar também. A gente precisa saber utilizar qualquer tecnologia, seja ela qual for. Desde que eu sou professora há muitos anos, então a gente tinha o quadro negro para dar aula com giz. Depois o quadro branco com caneta. Depois a lousa digital. E aí você fala, nossa, as tecnologias estão gradativamente, né? Mas e a forma? E o conteúdo está sendo passado de que forma? Se está sendo passado da mesma forma, então essa tecnologia ela não está modificando nada, ela não está ajudando em nada. Então o professor ele precisa se preparar, falando em sala de aula, falando em professor, mas isso a gente pode levar para todas as profissões. Ele tem que se preparar para usar aquela tecnologia de uma forma que ela faça diferença no processo educacional, porque se você ensinar da mesma forma, ela não vai fazer diferença. A metodologia, a forma como o professor usa é muito importante. Então precisa sim ter mais conhecimento sobre como usar essas tecnologias. A gente tem estudado muito na área pedagógica sobre as metodologias ativas, né? O sistema mais híbrido. Híbrido de você utilizar a tecnologia, já que as crianças gostam, os adultos gostam, ela ao nosso favor. Por que não inserir e fazer, então, eles têm um olhar diferente para isso? Igual eu falo, as crianças gostam muito de jogos. Por que não jogos pedagógicos para ensinar? Por que não utilizar a nosso favor? Se não for dessa forma, porque nesse sistema a gente não vai regredir, né? Não. Não vai progredir. Não. Então, usa ao nosso favor é um grande diferencial hoje. E como que funciona? Porque a inteligência artificial ela consegue atender o seu usuário de uma forma individual. Sim. Ela faz uma leitura sobre do que ele procura, do que ele pesquisa? Você tem que ser bem específico, né? Isso. Então, por exemplo, se você falar assim, olha, me traga um assunto, vamos lá, Fabiana, inteligência artificial, mas aí, por exemplo, na área da educação, como eu posso aplicar? Então, você cria uma pergunta para ele, como aplicar a inteligência artificial na educação, ensinando, por exemplo, equação de segundo grau. Então, ele vai trazer para você estratégias, porque é isso que você pediu para ele. E aí você vai analisar e ver a vertente mais interessante para você e aplicá-la. Então, na verdade, ela é um auxílio. Quem vai decidir o que vai usar, como vai usar, é o professor. Da mesma forma, quando a gente recebe uma pergunta, a gente vai buscar na nossa base de dados a resposta. Aqui, que está dentro da minha consciência, dentro da minha memória. Eu vou lá na minha memória, busco informação para te dar a resposta. Inteligência artificial é a mesma coisa. A diferença é que a base de informações dela é infinitamente grandiosa, porque ela tem acesso a uma base de informações mundial. Então, não é eu tenho acesso somente à minha memória, eu tenho acesso somente ao meu conhecimento, eu tenho acesso somente à minha consciência. Não, a inteligência artificial, ela tem acesso a todos os conhecimentos que existem. E aí, ela vai fazer uma pesquisa baseado, como a Marliane disse, nessa pergunta, quanto mais específica for, ela consegue trazer a informação mais específica também. Desafio ético. Eu acho que quando vocês veem isso é mais sobre
quem está utilizando e um sistema de segurança ali para poder ter uma blindagem, né? Mas é por isso que eu falei para você, você vai analisar e tomar a decisão. Não é simplesmente pegar e jogar. Não, você tem que parar, ler, como a gente fazia quando ia na biblioteca, né? A gente pegava vários livros, ia fazer uma pesquisa, você escolhia o autor que você mais se identificava com a leitura, com o conteúdo, né? Para fazer referência. É a mesma coisa. Então, ele vai te montar várias opções e você vai escolher a que melhor se adequa. Então, você tem que buscar também uma reflexão nesse momento, né? Porque como qualquer tecnologia, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. A mesma ferramenta, a mesma tecnologia, ela pode ser usada nessas vertentes. Quem escolhe como vai ser usado é o usuário. Então, nessa parte da inteligência artificial, não é muito diferente. Você pode ter acesso a informações e como você vai usar essas informações, aí é uma escolha individual, né? A gente precisa repensar, por isso que eu concordo muito com o que a Marliane falou, um momento reflexivo mesmo. E dentro da sala de aula, principalmente com os alunos, quanto a faixa etária menor, mostrar a importância da ética e do que você vai fazer com aquela informação. Porque a escolha é individual. E em casa tem que ter um olhar redobrado. Com certeza. Né? Porque você tem que realmente, ele não tem filtro, né? Então você tem que saber o que a sua criança está buscando também, né? Porque ele vai ser muito sincero o que ele vai trazer. E nem sempre a criança está preparada para aquilo que ela está perguntando. Ou seja, não era o que ela deveria estar procurando. Isso. Exato. É responsabilidade do responsável. Isso. Então o filtro dos pais tem que estar presente. Né? Vocês, então, dá para acreditar, então, que a IA, ela pode promover a desigualdade educacional? Quando a gente fala desse avanço de informação para os pontos que a gente tem menos recursos no país, por exemplo. Com certeza, com certeza. É preciso ter uma consciência maior, um investimento maior do governo, quando a gente fala em educação. Né? Sim, sim. A gente pode começar desde dos pequenos, preparar os professores para que tenha esse olhar da tecnologia como algo positivo e saber direcionar também as crianças, né? Porque a tecnologia, ela é um recurso. E aquele recurso, ele pode trazer muitos benefícios para aqueles que podem utilizar aquele recurso. Agora, podem ter lugares que não tenham o recurso. E aí vem o déficit, a diferença educacional de crianças, adolescentes, jovens que têm acesso a essa tecnologia e os que não têm. Então, causa com certeza uma diferença educacional, sim. Na rede de ensino, para os professores terem essa habilidade com a IA, é preciso de capacitação. Sim, outra saída. Com certeza. Com toda certeza. Uma capacitação específica. É difícil. Às vezes o preconceito é porque não sabe utilizar ferramentas. Exato. Isso. E a gente tem muito, a gente está na moda fake news, né? Tem muito fake news que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E ter as informações consistentes, de forma, né? Principalmente levando em consideração o tema que a gente está falando aqui, que é IA. Então, fala-se muito da IA como um monstro, como uma coisa que veio para tomar... Não é assim. A probabilidade é que ela cresça cada vez mais. É aquilo que você falou, não tem volta. Não tem volta mais. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar para trás. E os profissionais, seja a área que for, falando especificamente de professores, vai ter um déficit muito grande como profissional, se não se aprimorar, se não entender. E hoje em dia, a gente tem cursos gratuitos para ensinar, para falar sobre o que é IA, sobre como utilizar o IA. Se você utilizar a própria IA para aprender sobre a inteligência, ela vai te ensinar e vai te dar, inclusive, técnicas, atividades, como que você pode colocar em prática aquilo com seus alunos. Nossa, menina, é enriquecedor. Se você preparar, por exemplo, um resumo do que você quer dar em sala de aula, e colocar lá, ela consegue montar a apresentação para você com imagem, com sugestões, com tudo. Atividades. É até a resposta que seria a minha próxima pergunta, por exemplo, assim, a IA vai
por exemplo, retirar o trabalho do professor? Não, ele vai auxiliar. Mas se não se capacitar, com certeza vai ficar sem trabalho. É aquela parte que a gente estava falando que vai ficando para trás. Qualquer profissional. Qualquer profissão. Agora, falando da área de professores, mais ainda, né? Porque a gente, profissional da educação, ele está inserido desde a infância do ser humano e durante toda a vida. Então, é um profissional importantíssimo, é um profissional crucial. E quanto melhor ele souber utilizar as tecnologias que estão disponíveis, melhor ele vai ser como profissional e mais resultado ele vai dar. Então, se ele não der resultados, com certeza ele vai ficando obsoleto. Como ficamos em relação à privacidade dentro da IA? Não Acho que quando a gente fala dos alunos, assim, na parte didática, a gente não vai ter esse problema porque a gente está lidando com a parte didática, né? Ou não? Você usa celular? Uso. Então, se você usa, você não tem privacidade. O celular ouve o que eu falo? Ouve. Por isso que às vezes, gente... Por isso você está falando de um assunto, às vezes um produto, de repente aquele produto aparece para um você. monte de propaganda. Sempre. Ou se você pesquisa sobre ele, também aparece um monte. Então isso não é mito, isso realmente acontece. Como Sim. O que acontece? Essa parte do ouvir, eu tenho ainda, mesmo como profissional da área de tecnologia, eu tenho algumas dúvidas ainda em como isso se procede. Mas qualquer tipo de pesquisa que você faz, o algoritmo, que é o que a gente ensina em sala de aula, que é a nossa, uma das áreas, né, da TI, é desenvolvimento de algoritmo, de software, de programa. Então, o programa, o algoritmo que está por trás de tudo isso, ele se conecta e fica, e tem acesso a tudo que você está fazendo. Há uma foto que você tira, ele sabe onde você tirou, que lugar que você estava, que data que era, que hora que era, quem estava junto com você. Um mês depois ele mesmo te mostra a linha do tempo. Isso. E aí, o que vai fazer? Se você tirar uma foto em um outro país, ele vai começar a mandar coisas desse país para você. Só porque você tirou uma foto do seu celular. Os aplicativos que estão no seu celular vai ter acesso. Aos seus contatos, às suas fotos, todas as informações. Então eu falo assim que ele ouve porque a gente fala no celular. Se quer fazer uma pesquisa, ou você vai colocar o nome de uma rua, você às vezes pode utilizar a voz, né? Vou fazer a pergunta. Então ele já está aprendendo com você. Ele está aprendendo o jeito que você fala, o tom da sua voz. Ele sabe tudo. Em termos de tecnologia, não só de IA, né, mas de tecnologia como um todo, é muito difícil a gente falar de privacidade de agora para frente. Agora, é claro que nós temos que repensar tudo isso também. Então, hoje nós temos algo que profissionalmente ampara. Então, tem dados leis, de aluno. Cada vez mais leis, né? Voltadas. Mas precisa. É muito necessário, porque senão vai ficar uma terra sem dono, vai ficar e aí vem as barbáries. Então, as leis são importantíssimas e necessárias para que seja, de certa forma, controlado. A segurança. É difícil da gente falar de tendência de IA na educação? Ainda é muito novo. Ainda é muito difícil falar especificamente. A gente tem algumas... Porque na rede pública, quando a gente fala, é uma coisa mais lenta. Isso. Então, às vezes, a gente vai para um setor privado que já está muito mais avançado. Então, por exemplo, é difícil fazer essa divisão, né? O que a gente está falando dos recursos. Como esse recurso vai chegar em determinadas áreas, principalmente setor público, como a gente está falando. Existe mais eu acredito que o primeiro passo seria o treinamento desses profissionais, porque com o pouco que a gente já consegue fazer coisas incríveis, sabe? Então, às vezes, eu já vi acontecer em escolas, inclusive públicas, de trazerem o recurso e o recurso fica lá parado, encostado e não ser utilizado, por falta de conhecimento. Então, talvez, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que pensar é treinar esses profissionais para o uso dos recursos que estão disponíveis. E claro que
E agregando, né? Claro, e a gente sabe que, dependendo não só, falando no nível da educação, de escola pública, privada, mas até mesmo de países. Tem países que têm tecnologias e têm recursos mais avançados que o nosso, inclusive. Então, há uma diferenciação. Só que, para a gente falar do que é possível hoje, vamos usar o que a gente tem hoje bem usado, bem utilizado. A gente consegue fazer maravilhas. A gente pode afirmar que com a utilização, né, dessa ferramenta dentro da educação, a gente se desenvolve melhor? Sim. Nossa, com toda certeza. A gente aprende muito. Muito. Tá tudo ali, né? Então, mas pensa, há pouco, vamos falar, 30 anos atrás, a gente ia na biblioteca municipal, né? Pegava livros, né, para aprender coisas novas. Hoje, na palma da sua mão, você tem um recurso. Tem tudo todo o em resumo segundos, de qualquer... É isso. Só que aí tem um desafio. Porque naquele tempo eu falo assim que a gente ainda lia e fazia um resumo ou respondia questões e tal. Hoje tem muitos alunos que pegam aquela informação, mas não conseguem fazer tirar aprendizado daquilo, isso, né? Fazer a interpretação adequada sobre aquilo, né? Trazer aquela vivência para si mesmo. Então, essa é a grande dificuldade hoje, né? Não só os pequenos, mas os grandes também. E porque também, às vezes, a gente pode até pensar por que demora tanto para chegar. Aí fica aquela dúvida, né? Vai tornar esse aluno, esse brasileiro, mais inteligente. Sim. E é aquilo que a gente estava falando. Ensinar ele a usar o recurso é fundamental. Fundamental. Porque, assim, falando de inteligência artificial, ela te traz coisas que você teria que fazer uma pesquisa sem a inteligência artificial, às vezes, muito demorada. Você chegaria no mesmo objetivo, mas num tempo muito maior. Hoje, com a IA, você faz assim com o tempo. Ela traz em segundos pronto para você. Você coloca, eu quero uma atividade prática para trabalhar tal assunto. Ela traz várias atividades. E aí você vai, com aquela informação, colocar em prática. Ela diminui esse tempo drasticamente. Então, você ganha com isso. Você ganha muito. Ao invés de você ter todo esse tempo para chegar no resultado, você chega muito mais rápido. Como a gente percebe a lentidão, é interessante também, se a gente for dar um conselho para os professores, né? Como vocês mesmas disseram. Vai em busca, porque a informação já está ali e está de forma gratuitamente. Sim, sim, sim. Hoje, os aplicativos de IA, a gente tem aplicativo de pesquisa, a gente tem aplicativo de vídeo, a gente tem aplicativo de música, a gente tem aplicativo de imagem. Então, você coloca lá no aplicativo de imagem de IA, que você quer que ele crie uma imagem que tenha uma maçã, uma baleia, uma árvore, e ele vai criar a imagem que você está pedindo com aqueles objetos que você está pedindo. De vídeo, ou de música, ou então de apresentações. Nós temos IA aí para várias vertentes. Ela vai te diminuir o tempo que você levaria para ter aquela criação daquele conteúdo, né? Então, você pode aprender com isso. Sim, com toda certeza. Você vai aprender mais especificamente. Eu penso que é isso. O tempo que você levaria para aprender algo, você pode diminuir também esse tempo. A IA vai te auxiliar a isso. Você aprende mais em menos tempo. Só que, é claro, como a gente disse, é uma decisão. Um aluno, por exemplo, que usa a IA para fazer uma pesquisa, copia e cola, ele não tirou nada daquilo. Infelizmente, não serviu para nada. Né? Agora, se ele usou... E a erra? Erra. Eu acho que ainda falta conteúdo. Falta muito conteúdo. Ou uma concordância ali que para ela cabe, mas na língua portuguesa não cabe. Eu acho que a IA, a gente falando dessa parte de erro, eu acho que não é bem um erro, mas ela tem munida de tanta informação. É um vocabulário mais bonito, posso dizer assim? Claro. Um vocabulário até mais bonito, que muitos alunos utilizam. O que significa tal termo? Não faço ideia. Entendeu? Então, não adiantou. Por quê? A gente tem que compreender o texto. Então, se ele pegasse aquele texto e falasse assim, olha, vou aprender as palavras que eu não conheço. Legal.
mas nem isso. Então ele não tem ideia do que se trata o texto, que eu falei que é a parte da interpretação. E o errar, eu acho que ele está muito dentro da pergunta. Saber Como perguntar. você faz a pergunta, tá mais aí do que o erro da própria EA, sabe? E às vezes a IA nem consegue compreender que ela fala para você, Sim. né? Não consigo te ajudar. Isso. E às vezes a forma que você fez a pergunta, a forma como você pediu para ela fazer alguma coisa, ela compreendeu de uma maneira lógica, porque a gente tem que entender que ali você está usando um robô, um software, né? Ele pensa logicamente, ele não pensa com emoção, ele não usa emoção, ele não tem emoção. Nós, seres humanos, é a única coisa que nos diferencia, é a emoção. Então, ele não usa de emoção, ele é lógico. Ele é lógico. Então, talvez ele traga uma resposta que não te serve, mas porque você não fez a pergunta certa. Sabe assim, eu quero uma maçã. Ah, ele não entendeu que eu queria uma maçã verde, mas você falou que você queria a maçã verde. Entendeu? Tem Então que ser você tem específico. Muito específico. Não dá para apontar, você tem que especificar ali. Tem que Isso. especificar. Porque às vezes você fala assim, eu vou procurar na internet uma imagem da maçã. Então você vai rodando várias imagens, você vai tomando forma a sua imagem, né? O que você exatamente quer. O IA não tem isso, ele vai trazer uma maçã. Exatamente aquilo que você pediu. Bem lógico. Entendeu? Então ele esquece, falar assim, eu quero uma maçã, por exemplo, saindo um brilho amarelo, sei lá, uma luminosidade num fundo azul. Então aí você tem que ser específico para trazer exatamente o que você está querendo. E olha só, é orgulho, é entusiasmo, porque a gente está falando de IA com duas mulheres, num mercado que é predominante masculino. Como que aconteceu, professora, assim, no seu início? Porque se hoje a gente ainda tem uma quantidade menor, antes era menos ainda. Sim, sim. Na sua sala de aula, como assim? Eram quantas mulheres? Bem, a gente até antes de começar o programa a gente estava falando, né, que, por exemplo, numa sala de aula que hoje também predomina na nossa, Ainda. eles são um número ainda muito pequeno. Nós somos em torno de 10%, né, dentro da população. E hoje as mulheres têm ainda ganhado bastante o mercado, né? Eles têm sido um diferencial pelo cuidado que a mulher tem, né, pelo olhar diferenciado que nós temos com relação aos designs, né? Detalhistas. Então a gente tem ganhado muito, né, por essa versão, além da parte da comunicação, né? As mulheres, ela tem uma certa facilidade. Isso. A Fabi ainda pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas eu acredito, assim, a gente vem historicamente, quando se começou a área de tecnologia da informação computacional, as mulheres eram maioria, as mulheres eram programadoras. E historicamente, o que reverteu, né? Como que se reverteu isso? Porque a gente tinha uma predominância feminina. A primeira programadora foi uma mulher, a Ada. A primeira programadora, uma mulher. Então, e tínhamos uma predominância feminina, principalmente na área de programação. A NASA, por exemplo, tinha muitas mulheres. Só que, antigamente, para todas as profissões, as mulheres, elas sempre eram retiradas da sua... da sua legalização como profissional, sabe? E conforme a área foi crescendo e tomando uma dimensão gigantesca, culturalmente foi se transformando essa predominância masculina, sabe? Os homens tomaram conta, né? Foi predominantemente masculina, foi virando. Descredibilizando. Isso. E acontece isso ainda hoje. As mulheres, elas entendem, não é pra mim. Ainda pensam assim, você acredita? Não, nós estamos no ano de 2025 e ainda é um tabu. Por quê? A área de tecnologia é para homem. E quando entra, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então, já culturalmente, já tem uma barreira, né? Não é para você. Não, você não vai conseguir. E não tem nada que impeça. Pelo contrário, mulheres são muito inteligentes, muito perspicazes, têm habilidades, às vezes, mais desenvolvidas para a área. Não tem o porquê dessa predominância masculina. Então, a gente precisa mudar, na minha concepção,
muito mais o senso cultural, porque inteligência a mulher tem igualmente, capacidade tem igualmente. A gente precisa mudar cultural. E Marliane, como coordenadora, está entre os cursos mais procurados, né? Sim, o nosso curso tem se tornado um alvo, né, pela predominância do futuro, de buscar algo novo, né, de ter um mercado muito rápido. Nosso curso ele tem 2 anos de duração, né, então é um curso muito rápido que traz essa vertente de entrar no mercado muito rápido, né? Então a gente prepara profissionais, principalmente que hoje nós estamos buscando 800 mil, né, profissionais por ano. Está em déficit. Então hoje nós estamos assim em grande vantagem, Sim. né? Podemos dizer assim, principalmente no Brasil. Seria um curso para quem está na dúvida que você indicava, por exemplo, não sei o que eu vou fazer. Sim, sim. Dá para se apaixonar e entender esse sistema durante o curso? Dá, ter esse processo de... dá. O curso ele é muito rápido, então ele necessita de uma dedicação muito grande, né? Sim, Podemos dizer assim. sim. Então hoje, em qualquer curso, mas dentro da área de exata, necessita que você realmente estude bastante, né? Mas fora isso, é uma área muito promissora e é uma área que tende a crescer cada vez mais. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, foi um prazer recebê-las. E, enfim, né, algo que é só para frente agora, né? Só para frente. É a tendência e a área de TI, de tecnologia, a área computacional, é uma área que ela faz parte, como a Marliane disse, de outras áreas. Então, todos os profissionais utilizam da nossa profissão hoje em dia. Por quê? Porque todos os profissionais precisam de software, precisam de programas, precisam... Então, as outras profissões, nós desenvolvemos para Soluções. todas as outras profissões, né? Então, são profissionais muito necessários no mercado, né? Cada vez mais, é aquilo que a gente falou, daqui para frente, só para frente. Só vai, o crescimento é exponencial, é um crescimento muito grande. E Marliane, não dá para ver inteligência artificial, educação sem inteligência artificial. Não, porque na verdade ela traz um benefício muito grande e como a professora Fabiana disse, né, uma rapidez muito grande e que tem que ser utilizada como apoio, como auxílio e não como algo que vai prejudicar. A gente deixa a mensagem então da busca pela informação. Com certeza, busca pela informação, utilização certa do recurso, correta, de uma maneira que vá facilitar, que vá contribuir para o seu aprendizado. Considerações finais, porque fica aqui o nosso eterno agradecimento pela presença de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada. E a gente espera que o que nós conversamos aqui tenha valido aí. E colocado em prática. Colocado em prática, isso mesmo. Muito obrigada. E obrigada a você pela sua audiência. Pode Câmara termina por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau.